para Flamengo e Atlético Mineiro. Você tem que falar... de um time o Corinthians está em 3 competições, amigo. Eles vão perder uma posição. O Flamengo está em 2. Quinto, sexto e o Corinthians. É e o isso, Vasco. 3 o Vasco competições. até tá um pouco mais acima. Mas o Corinthians, cara, que vai disputar o Brasileiro, também com prejuízo da data FIFA. E aí, como é que fica? Quem quer a mudança não quer jogar na data normal porque vai perder jogadores importantes. Quem não aceita a mudança também quer prejudicar aquele que não vai ter seus jogadores. Agora, o que eu acho é que tem que respeitar aquilo que está combinado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos acompanhar as últimas notícias sobre o Timão e a confusão que tá rolando. Isso porque o Flamengo e também o Atlético Mineiro, segundo informações, pediram ali a mudança do jogo da volta na Copa do Brasil, modificar os horários. O Corinthians ficou furioso porque, segundo o presidente ali, o Corinthians está sendo prejudicado, pois mudaram ali todo um calendário para beneficiar o Flamengo e o Atlético, teoricamente. Então rolou toda uma confusão ali, um debate no Jogo Aberto, onde os comentaristas puderam falar sobre essa situação, quem está sendo beneficiado, quem não tá, o Timão está sendo prejudicado. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, muitas informações e confusão nesses jogos importantíssimos da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Maracanã, o segundo em São Paulo, e essa foi a alteração, mudaram o segundo jogo do meio de semana para o final de semana, sendo que o mandante desse jogo é o Corinthians, e ainda assim sem consultar o Timão, sem o Corinthians aceitar essa mudança, foi modificado ali essa situação e está gerando muita confusão. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, as últimas informações. O link do programa Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, Renato. Tá pequeno. Boa tarde. Na verdade, ele tem razão. Pelo menos o primeiro pênalti para o Palmeiras, de fato, não aconteceu. O mundo está comigo. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer ao Ronaldo, aliás, primeira e única. Ronaldo, em 2015, vem cá no divã do HG. Em 2015, o Corinthians conseguiu uma alteração de data. 2015. 2015? Não sei, talvez você não era nascido. Por causa das convocações do Cássio, Gil, Elias, Renato Augusto, 2015, com o Corinthians campeão, ele conseguiu uma alteração na data dos jogos. Você se lembra disso? Você é capaz de lembrar, fazer uma reflexão? Mas de que forma foi, amiguinho morceguinho aí de Minas? De que forma foi? Foi na calada da noite? Da mesma forma que aconteceu hoje. Então responda-me também, ajude-me, por favor. Foi na calada da noite, numa sexta para sábado à noite? Foi dessa forma? Que aconteceu hoje. Só para saber. Ou se foi, a CBF acatou. Você me perguntou, coisa. Você me perguntou, deixa eu responder, seu cavalo. Foi na calada da noite? Foi sem procurar as outras partes? É isso que eu estou perguntando. Foi com, ou foi como uma cartinha, um memorando, uma carta surpresa, ou uma carta, leia a carta, por favor? Como é que foi? Agora eu vou... Como foi? É isso que eu quero saber. Se foi na calada da noite, está errado. Eu daqui, do lado de cá, eu não quero que os meus... Peraí, eu não quero que os meus sejam prejudicados, mas também não quero que os meus sejam beneficiados. Eu estou te perguntando a forma que foi, o seu cavalo. A isonomia precisa ser respeitada. Eu estou te perguntando de que forma foi feito. É a seguinte... O que não pode fazer na calada da noite, irmão. Você está entendendo? Foi só o Flamengo que pediu... Você está entendendo? Corta o microfone dele, Charles. Espera aí, Ronaldo, que agora eu estou... cabeça de Rolon, espera que eu estou falando aqui, que agora eu estou do seu lado. Eu quero réplica. Absorve o que eu estou falando, ô cabeça de Rolon. Manda. Espera. Manda. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Cabeça de Rolon. Foi só o Flamengo que pediu. Foi só o Flamengo que pediu. Ou tem alguém junto com o Flamengo? A Renata rachando o bico. Flamengo pedindo alteração a reboque. A televisão entrou nisso, também pediu. É só o Flamengo que tá querendo. Porque o Galo aqui não pediu nada não, tá? Estão falando que o Galo está sendo beneficiado, o Galo não pediu nada. Pra nós não muda nada. O Galo e o Flamengo pediram. Dona Amélia, deixa eu responder. O Flamengo pediram. Quem pediu? Dona Amélia, os dois. Abertamente. Dona Amélia, posso responder? É o seguinte. Quem cala, consente. Então, eu tô te perguntando, porque você falou que o Corinthians pediu, né? Você falou porque os jogadores estavam lá fora, o Corinthians pediu. Eu tô te perguntando o seguinte, já que você veio no caso, isso aí que é importantíssimo, de que forma que foi feito esse pedido? O que eu tô questionando aqui é na calada da noite, irmão. Foi de uma sexta para sábado, irmão. Você sabe disso.
Todo mundo sabe disso. Agora, o que eu estou preocupado realmente é porque o São Paulo não reclamou de nada, o Palmeiras com 2 pênaltis também não reclamou de nada, e um silêncio, velho. Quer dizer, não é normal. Eu não estou vendo como normal, porque o futebol então melhorou. Esse final de semana o futebol melhorou. Quer dizer que a CBF, a entidade maior, que não respondeu ainda por que ela mudou. Por que ela mudou se já estava combinado, se já estava colocado para toda a imprensa. Já foi colocado a data e tudo. E por que essa mudança? Se você falou que o Corinthians pediu, teve um memorando, teve lá um negócio. Agora, a CBF mudar do nada. Estranho, irmão. Você Mas sabe que é olha estranho. só, eu vou passar até a palavra aqui pro Chico pelo seguinte. Não, mas o Flamengo também mandou. Mas tem um detalhe. Essa mudança foi uma inversão, dá pra dizer assim, Chico. O brasileiro passa pro meio de semana. Isso. E a Copa do Brasil pro final de semana. Jogos. Isso. Não é? Então, todo mundo sabe quais são os horários da televisão aqui no Brasil. De quarta ou final de semana, não é assim? Sim. Em TV aberta. Sim. Então, poderia ter... A televisão também teria que trocar, ou não? Não, mas a questão é que o pedido, muito claro, do Flamengo e do Atlético Mineiro se dá por conta da data FIFA. Porque essa data FIFA que paralisa o brasileiro, entre Mas e nas aspas, outras datas que não era decisão ainda, que não estava na semifinal e que vários foram prejudicados? Então. E todo mundo ficou quieto e ninguém fez esse alarde. aí é Mas que como a tá. gente está chegando em semifinal de Copa do Brasil, agora todo mundo resolveu acordar. Mas olha lá a minha mudança. Não, Porque mas todo mundo- outros já regulamento- foram prejudicados. O que eu tô dizendo, então, Renato, eu não sou a favor da mudança. Não, sim, não, mas eu sou a favor da permanência O do que que já todo estava mundo está acordado. acusando é que você falou que ninguém Só que reclamou. outros já foram prejudicados e Mas não ni- mudaram nada. Então, e mas agora ninguém tá mudando. reclamou. A CBF. Ninguém reclamou, ficou por isso Ronaldo. mesmo. Agora, a CBF vai e muda. Não é pra que não beneficiar. reclamaram, é que essa reclamação não Então- teve repercussão. E ela não mudou, ela não mexeu. E não eram datas, não eram fases decisivas. A CBF pegou o regulamento da competição e rasgou, E rasgou. o próprio regulamento dela. É Porque isso. Quem pode mudar é a TV, que tem os direitos, ela pode solicitar a data de mudança. Quem pode mudar é o clube mandante. Ele pode solicitar. O clube mandante pode Ele não solicitar. pode mudar, ele a pode mudança. solicitar. Ele pode solicitar, É. não, ele pode solicitar. Agora, Aceitar é outra o coisa. visitante solicitar e ter a mudança não tem no regulamento da Copa do Brasil. Não existe E isso tem aí. no E a regulamento CBF rasgou o regulamento, e tem só o isso. regulamento também É que as isso. datas não podem ser alteradas por conta de data FIFA. É, Ou seja, tem isso. é exatamente o que está acontecendo. É nisso que se baseia o jurídico de Corinthians e Vasco para ingressar com a ação no STJD E é claro- e não Chico, conseguir alteração. E é claro que para o espetáculo, para uma semifinal de Copa do Brasil, é mais interessante para a CBF, para todo mundo, ter jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, jogadores que provavelmente jogarão na data FIFA. Só que, pô, acaba prejudicando o próprio Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Corinthians tem que priorizar. Que, no caso, é porque prioritária hoje, né? Exatamente, porque tá brigando em relação a rebaixamento. Aí muda a data, prejudica, querendo ou não, o planejamento também do time, que já pode estar montado, prejudica tudo. Da Qual a forma que foi influência? feito, sem tempo, basicamente, para o time mudar o planejamento, para o time se adaptar a essa mudança, é ridículo, na minha opinião. Qual a E uma influência equipe em que vai 3 ter no competições, brasileiro Chico. Ô, Chico, para Flamengo e Atlético Mineiro? Você tem Qual que a falar, influência ó, de um time o Corinthians tá desfalcado em por 3 conta da data competições, FIFA? amigo. Eles vão perder uma posição. O Flamengo tá eles em vão ficar 2. em quinto, sexto. E o Corinthians? É E o isso, Vasco? 3 o Vasco até tá um competições. pouco mais acima. Ó. Mas o Corinthians, cara, que vai disputar o Brasileiro, também com prejuízo da data FIFA. E aí, como é que fica? Sem o Martínez, sem o, talvez o Romero Vá, o Félix Torres. Tem jogadores também O Vasco selecionados. não tem muitos jogadores que... Eu acho que o Vasco, nesse E caso, o Vasco de tá numa posição até um jogadores pouco mais acima. Mas de cedidos questiona, para seleções, acho que questiona porque rasgou É isso, é isso. Rasgou. Vasco Você tá reclamando com razão também. de reclamar, tá com Não, razão. na verdade, o Pedrinho usou a palavra que, na minha opinião, é chave. Justiça. Não é questão de quem vai se beneficiar mais ou menos. Esse é o problema aqui no Brasil. Ah, eu perdi 2, ele perdeu 2. Se ele perdeu 3, então tá ok, deixa pra lá. Mas se eu perdi 3, ele 2. Então, essa é um pensamento mesquinho. Não é a questão. O que estava combinado tem que ser mantido. É só isso. Eram as datas base naquelas semanas e a CBF no sábado à noite, com o jogo na quarta-feira, ninguém sabia ainda o horário do jogo. Ninguém sabia ainda se ia ter semifinal. Cadê o estatuto do torcedor? Tem gente que vem de fora, tem gente que precisa comprar passagem antes, ingresso, se deslocar, e ninguém sabia o horário Se do o jogo. torcedor só uma entrar com uma comparação. ação, ganha. E só uma Na comparação justiça. rapidinha também. A CBF fez a mesma coisa, muito parecida, divulgando o áudio de São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo lá, Verdade. que teve a mão do Thiago Silva. No meio do jogo da seleção brasileira, no meio na do sexta-noite. Exato. No meio do jogo da seleção brasileira, ninguém focado nisso, a CBF solta o vídeo. Então, pra mim, é errado. A gente Mas é cobra mais muito grave, aqui Sgar. transparência da CBF. Tem que ser transparente. É mais grave essa postura da CBF, porque ela solta o vídeo num tempo
em que não cabia mais o recurso. Então, Isso é pilantragem. Isso é pilantragem. Isso aí é muito sério. Tinha que ser Aí, 48 horas cadê depois o da Paulo Tinha que chuva. ser César 48 Zanovelli? Não horas. apareceu mais, tá escondidinho. Claro, né? Claro. O São Paulo foi prejudicado e tinha que ser 48 horas após o ocorrido no jogo. Ela espera 4 dias e solta no jogo da seleção brasileira, aonde, dentro do próprio regulamento da competição, dentro do próprio regulamento do Tribunal de Justiça Desportivo, não cabe o recurso. Não cabe mais, porque passou o prazo, perdeu o prazo. É uma vergonha, né, cara? É brincadeira. É uma vergonha, né, Agora, cara? nesse caso, O cara que tá comandando a todo mundo se CBF. sente prejudicado. Por quê? Quem quer a mudança não quer jogar na data normal porque vai perder jogadores importantes. Quem não aceita a mudança também quer prejudicar aquele que não vai ter seus jogadores. Agora, o que eu acho é que tem que respeitar aquilo que está combinado. Aquilo que está no regulamento, as datas, previamente elas são divulgadas, não necessariamente os horários e tudo mais, mas as datas sim. E a CBF tem que cumprir isso. Agora, não sei se o STJD será tão sensível, Dedê, a ponto de modificar alguma coisa por causa dos 2 pedidos. Loirão, esquece. A gente comentou isso na primeira parte do programa, a gente está discutindo isso e, assim, poucas vezes eu vejo unanimidade em algum assunto em relação à CBF e aos clubes, e nesse caso a manifestação do meio de comunicação praticamente é unânime, todo mundo com a mesma opinião em relação a essa mudança, a prejudicar nesse caso o Vasco e a prejudicar nesse caso o Corinthians. Chama a atenção a forma que eles fizeram o anúncio. A gente estava conversando aqui agora, eu e o Chico, 9h30 da noite, estava rolando o jogo do Grêmio Botafogo. do Grêmio do Botafogo. Então, assim, Loirão, óbvio que a gente tem que se manifestar, a gente tem que dar opinião, mas nós sabemos também que isso não vai dar em nada, né? A gente vai ficar nessa discussão, vamos ficar reclamando. Isso que é o pior. Né, Ronaldo? Mas E no base final legal não vai tem, dar. tá? É o Base jeitinho, legal tem. brasileiro, você quer dizer. Não tem base legal também para o São Paulo anular aquela partida Lógico contra o que Fluminense? sim, vai perder o prazo. Mas aí é pior, porque aí o prazo, como disse o Ulisses, né? Perdeu, Renato, eram 48 horas antes Não, da mas CBF. não tem como perder um prazo, sendo que não estava disponível uma prova que porque tá no regulamento, Mas essa era a essencial. brecha. Essa era a brecha, mas- que eu acho que dava para ser utilizada. Mas não foi tentaram utilizar e não conseguiram. E o grave, Renata, o grave de tudo isso, só tem um jeito, infelizmente, eu vou falar um negócio que eu não gostaria de falar aqui. Só tem um jeito das coisas mudarem. Os times nos jogos de volta não entrarem em campo. É isso. O que não vai acontecer. Mas ninguém vai arriscar Também o não dinheiro vai que vale a acontecer, Copa do mas só tem Brasil. isso. A expectativa do torcedor de ganhar esse título, os direitos que estão já acordados com televisão, com todo mundo. Ninguém pensou, Essa a CBF não possibilidade pensou vai nisso. Ou o torcedor entrar com uma ação. É melhor o torcedor estar com ação. Ai, gente, vamos seguir esse papo daqui a pouquinho. Mas, pessoal, Então tá aí, né, um pouco da análise, esse debate quente no jogo aberto. A gente sabe que certamente o Corinthians foi bem prejudicado em relação a isso, né? Porque mudar o horário, tem todo o planejamento, é claro. Tem a questão que o Flamengo talvez viesse desfalcado com jogadores cansados, tem esse porém. Mas o que pega, assim, é que há muito tempo já estava estabelecido que seria isso aí. Sabe, que o jogo seria numa data e o outro na outra. Então, assim, alterar de última hora, óbvio, pra quem joga em casa, pra quem tinha planejado, pra quem é o mandante na volta, certamente isso é um negócio que pode mudar bastante ali o planejamento, toda a estratégia, ainda mais pro Timão, que tá lutando pelo Brasileirão, então inverteram as datas, é um negócio muito confuso, assim, que tá fora de qualquer jurisdição da gente, pessoas normais, né? É um negócio que vai além, é uma ordem que vem lá de cima, então fica bem complicado bater de frente. A chance de não dar em nada é gigantesca, então assim, o que nos resta é aguardar, mas assim, eu quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo, deixe sua opinião nos comentários, diz aí o que você pensa sobre esse assunto e daqui a pouco voltaremos com mais informações do Timão. Até logo mais, valeu!